Palmeiras entra na disputa com o Vasco por um volante campeão estadual. Vídeo de hoje do canal do Nicola para falar sobre a decisão em São Paulo. O Palmeiras é mais uma vez campeão paulista. Um massacre na grande decisão, 4-0 em cima do Água Santa. 2 gols de Gabriel Menino, que mais uma vez aparece em decisões. Ele já havia sido super decisivo na Supercopa do Brasil contra o Flamengo com 2 gols. O placar do 4-0 em cima do Água Santa foi completado por Hendrick e Flaco Lopes. O Hendrick, que já havia marcado no primeiro jogo, e o Flaco Lopes, que havia deixado o gol dele contra o Bolívar. Com o placar de 4-0 desse ano, o Palmeiras repete do ano passado, quando também fez 4-0 no São Paulo, depois de perder na partida de ida. Contra o Água Santa, o placar agregado ficou em 5-1. Vale a lembrança de que o Água Santa havia vencido o Palmeiras no jogo de ida em Barueri por 2-1. Resultado final do título garante ao Palmeiras 9 milhões de reais, são 5 milhões em prêmio da federação e mais 4 milhões em prêmio da Crefisa. É bem verdade que essa grana em prêmios da Crefisa não tem sido utilizada pelo Palmeiras. O Verdão usa essa grana para abater aquela dívida que tem com Leila Pereira. Novo formato de títulos do Campeonato Paulista tem o Palmeiras com 25 taças, só atrás do Corinthians com 30. Santos e São Paulo aparecem com 22 títulos cada um. Queria falar sobre Abel Ferreira, personagem super importante dentro da história recente do Verdão. Já são 8 títulos do Abel com a camisa do Palmeiras. E ele se tornou dessa maneira o segundo maior vencedor do clube, só atrás de Oswaldo Brandão. Detalhe que com os mesmos 8 títulos aparece o Vanderlei Luxemburgo. Para arrematar de vez, os 8 títulos do Abel, você deve estar curioso. 2 Libertadores, mais 2 Paulistas, um Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil. Passagem extraordinária do técnico português que tem deitado e rolado. Bora falar agora sobre o Palmeiras de olho em reforço para a função de volante. Você já ouviu falar sobre Hércules? Esse menino tem 22 anos de idade, é volante, pertence ao Fortaleza e é um dos principais nomes do mais novo campeão cearense. Daqui a pouco eu vou falar sobre o título do Fortaleza, título super importante. Pois bem, o Hércules, depois da partida, deu uma entrevista à Rádio Jovem Pan, dizendo o seguinte, abre aspas, sobre o Palmeiras, meu empresário falou comigo mesmo, não sei se vai acontecer, não entro muito nisso, e deixo com o assunto com ele. Meu foco é jogar e fazer minha parte dentro de campo. Só para explicar um pouquinho do contexto, esse menino surgiu no futebol cearense, passou pelo Crato, pelo Atlético Cearense, e faz uma temporada muito boa com a camisa do Fortaleza. 21 jogos, 4 gols e uma assistência, é o tipo do volante moderno, que marca, tem capacidade física, mas aparece com frequência no campo de ataque. Já havia sido procurado pelo Vasco no início do ano, só que o Fortaleza pediu 4 milhões de euros ou 20 milhões de reais por apenas 50% dos direitos econômicos. O Vasco só vai voltar a ter dinheiro na metade do ano. Diante disso, a conversa foi encerrada. O Palmeiras continua buscando um volante para o lugar do Danilo. Ele até conseguiu contratar o Richard Rios, que chegou para o lugar do Atuesta. A busca por um volante para a vaga do Danilo tem como prioridade o Alan, jogador que pertence ao Atlético Mineiro. Se não rolar com o Alan, o Hércules passa a ser uma alternativa interessante. Repito, enorme potencial, muita bola, tem tudo para fazer sucesso no futuro não tão distante. Campeão paulista de 2023, o Palmeiras tem só uma baixa nessa segunda-feira. Rony vai precisar passar por uma intervenção cirúrgica. Ainda não tem um prazo de recuperação definido. Quem revelou o problema do atacante foi o próprio técnico Abel Ferreira em entrevista coletiva no Allianz Parque depois dos 4-0 em cima do Água Santa. Vocês não sabem, mas o Rony, nesses últimos 2 jogos, atuou com o braço quebrado. Então, vamos ficar sem ele para vocês já saberem. Por isso, eu gosto muito de estar aqui, porque realmente os jogadores se entregam, dão o seu melhor. E como treinador, tenho a certeza absoluta de que aprendi muito aqui, porque isso é muito desafiador, fecha aspas. Sobre a lesão do Rony, que aconteceu nos últimos dias. Ele vai precisar passar por uma cirurgia para uma fratura no antebraço direito. Repito, o Palmeiras não concedeu um prazo de recuperação, imagina-se algo de até 2 meses de ausência. Mais um campeão, William Bigode, torcedor do Palmeiras. Salve, Nicola, sem novidades, Verdão deitou. Por que o Giovani não entra, será? E o Flaco, será que engrena? Eu percebi hoje uma vontade do Abel em dar oportunidade ao Flaco Lopes, né? Ele tira
na metade do segundo tempo, o Dudu, o Rafael Veiga, que estava sentindo, e o Hendrick já tinha metido gol, e ele quis dar sequência pro Flaco, que tinha metido gol e jogado bem contra o Bolívar. Acho que essa sequência de gols e mais confiança pode sim dar ao Flaco Lopes mais oportunidades. O Palmeiras detonou o Água Santa, né? O que já era de se imaginar. O que chamou a atenção foi a derrota da semana passada, que impediu o Palmeiras de ser campeão de forma invicta. E é só mais uma informação importante sobre o Palmeiras. É legal contar para vocês que o Abel Ferreira, isso. Ele ganhou o 8º título dele como treinador do Palmeiras, se igualando a Vanderlei Luxemburgo como o segundo técnico mais campeão no clube, só atrás do Oswaldo Brandão, tá? Trabalho extraordinário, gigante, muito, mas muito bom. O Maurício Canuto escreve: o Klaus é uma vergonha, um absurdo não expulsar o Dudu. E o goleiro do Santa, hein? Cara, o goleiro do Água Santa, que pegou até pensamento durante todo o campeonato, foi muito mal no jogo de hoje. O segundo gol do menino, para mim, foi bem, enfim, sobre o lance do Dudu. Cara, e depois aqui eu fui perceber, mas o Dudu dá um soco depois de o cara meter o cotovelo nele. E aí, para mim, só não houve a expulsão do Dudu porque o soco pega meio que nas costas e não pega em cheio. Eu vi que o Marcília, que era o comentarista de arbitragem da Record, defendeu a expulsão. Não sei se eu expulsaria. Enfim, mas dá discussão sim, tá? Dá debate. Roberto Bastos, Hércules do Palmeiras procede. O Roberto, foi o próprio Hércules quem admitiu que foi procurado. O representante dele contou a ele que ele interessa. O Hércules é um volante revelado passou pelo Crato, pelo Atlético Cearense, e faz a segunda boa temporada com a camisa do Fortaleza. Já havia ido muito bem no ano passado e vai bem de novo, tá? E é importante lembrar para vocês que quando o Vasco procurou, o Fortaleza pediu 4 milhões de euros ou 20 milhões de reais por 4 milhões de euros, ou 20 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos, tá? O Palmeiras ainda busca um volante para o lugar do Danilo, a prioridade segue sendo o Alan. Eric, o que segura o Anderson Barros no Palmeiras hoje é Abel Ferreira. Se dependesse da Leila, acho que o Abel até já. Se dependesse da Leila, acho que o Anderson já teria até rodado. Porque a Leila havia prometido ao João Paulo Sampaio a diretoria de futebol do time profissional. Quando essa notícia chegou aos ouvidos do Abel, o Abel falou: não, eu não abro mão do Anderson. É um cara da minha confiança, é um cara que está aqui no dia a dia, tem boa relação com os atletas, não quero perdê-lo. E aí, diante desse cenário, a Leila contemporizou, segurou o João Paulo na base e manteve o Anderson Barros. Tá? Então, para responder a tua pergunta de maneira bem, bem simples. Se perder, eu acho que o Anderson Barros não corre risco, não, tá? O Anderson é um cara de um trabalho muito, muito devagar, muito lento, especialmente na hora de contratar. Ele não é aquele cara da agilidade, é o cara rápido, é o cara dos negócios, é um cara que tem contatos com vários empresários, enfim. Mas ele também é um pouquinho vítima da forma como a Leila Pereira administra o clube. A Leila não é uma administradora que quer gastar muito dinheiro, tá? Então, só para também trazer o outro lado. Johnny Oliveira, Nicola, qual o valor da premiação do Campeonato Mineiro? Pelo que consta, não tem prêmio, tá? O único campeonato estadual que paga título ao campeão é o Campeonato Paulista. Até vai uma informação para os palmeirenses: o Palmeiras ganhou 5 milhões de reais da federação pelo título e mais 4 milhões da Crefisa. Naquele contrato de patrocínio, a Leila estabeleceu prêmios para todos os títulos. O Campeonato Paulista é o menos valioso, 4 milhões de reais. A Libertadores é mais valiosa, 12 milhões de reais. Só que todos esses prêmios por títulos que o Palmeiras tem recebido, o Palmeiras não recebe. Ele abre mão dessa grana e a grana é abatida da dívida que o Palmeiras tem com a Leila. Ela emprestou dinheiro para a contratação de atletas há alguns anos atrás. Essa dívida, que já bateu perto de 200 milhões de reais, ela gira hoje na casa dos 65 milhões de reais. Sobre o Hércules, 3 clubes procuraram o Fortaleza: Palmeiras, Vasco, e estou aguardando a resposta para confirmar o terceiro, tá? Posso contar que 3 clubes procuraram o Fortaleza para demonstrar intenção: Palmeiras, Vasco, e o terceiro eu espero contar para vocês dentro de alguns minutinhos. O Luiz Silva, semelhança do Água Santa e do Flamengo, os dois tomaram de 4. A diferença é que um custa 800 mil reais por mês, o outro custa 30 milhões de reais por mês. O time que tomou de 4 no Rio fatura 1,2 bilhão de reais por temporada. É uma vergonha. O que aconteceu hoje para o Flamengo é uma vergonha. Não só pelo 4-1, mas pela forma como o jogo aconteceu. O Flamengo, no primeiro tempo, tomou um vareio, tomou um passeio, não viu a cor da bola. Foi deprimente para o torcedor do Flamengo. Não passava do meio campo. O Pedro e o Gabigol participavam do jogo atuando como laterais, dando combate. E o Flamengo com uma linha de 5 defensores para marcar o Cano, e meio campo completamente vazio, abandonado. A verdade é que o Diniz hoje deu uma lição no Vitor Pereira, que foi um negócio absurdo.